Olá, eu sou o professor Roberto Fuli e estarei contribuindo aqui no Congresso Pensar Contábil com o tema Valor Justo. Nós vamos estar discorrendo sobre esse importante tema e sobre as polêmicas que eles existem e o norteiam. Vou estar aqui fazendo um compartilhamento de tela para os senhores poderem acompanhar a proposta dessa palestra, desse conteúdo. Já estou aí disponibilizando para os senhores. O tema de hoje, então, vai ser mensuração a valor justo. Eu sou o professor Roberto Miranda Pimentel Fuli. Essa aqui é a pequena história que eu tenho aí. Estou ralando aí no doutorado de Ciências Contábeis, com mestrado de Contabilidade, atuo na área de auditoria, atuo como conselheiro de várias instituições, tenho uma passagem na área financeira e controladoria. Muito bem, qual é a proposta do curso, então? A trilha de aprendizagem proposta para a gente discutir mensuração valor justo, ela perpassa pela aprovação dos reguladores. É importante que nem todas as normas, nem todos os pronunciamentos, eles são seguidos automaticamente no Brasil, né? Os reguladores têm que pactuar, e às vezes pactuam na plenitude ou parcialmente, o aspecto conceitual, um breve retrospecto e aplicações, alguns casos polêmicos de aplicação aí de mensuração a valor justo. Quem são os reguladores que já fizeram a aprovação? Você tem a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que desde 2012 já segue o conceito de valor justo e a norma. O Conselho Federal de Contabilidade, através da sua norma NBC 46, também. A SUSEP, Superintendência de Seguros, aí desde 2015, vem já um delay aí de prazo. A Agência Nacional de Saúde, desde 2013, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, desde 2014, e recentemente, em 2019, o Banco Central, através aí da resolução 4.748, em 2019. Olha o espaçamento de tempo, e nós entendemos como isso é importante. Se você trabalha algum segmento do setor regulado, a quem você tem que estar seguindo e as adaptações que você tem que fazer. Se a norma foi aplicada na plenitude ou parcialmente, o Bacen tem muito disso, de fazer algumas aplicações parciais dos pronunciamentos contábeis. Então, de regra, valor justo é igual ao valor de mercado, concorda? É um conceito restrito, ele tem que ser aplicado no mercado ativo e a ideia é que ele seja confiável e transparente. Por quê? Porque antes de haver transações usando moeda, dinheiro, o ser humano sempre tentou avaliar ativo, né? Desde a época do escambo. Ó, 2 peixes por um coelho, 10 farinhas de trigo por 5 sacos de feijões. Então, o ser humano sempre tentou avaliar o ativo do outro. Essa troca de comércio está na relação de avaliação. Quem introduziu isso inicialmente foi as mineradoras, as primeiras mineradoras de ouro. Por que elas introduziram isso? Porque a informação de receita delas era pobre, muito pobre. E fazia mais sentido, então, eu olhar o desempenho delas por causa de estoque pronto para vendas, porque esse estoque, essa produção, era avaliado, tem mercado, é commodity, pregão diário, liquidez, alta liquidez. Então, quais são as condições favoráveis que permitiam, então, as mineradoras de ouro adotarem o valor de mercado? Preço objetivo, cotação credibilidade, cotação no mercado, liquidez, mercado altamente ativo, liquidez diária, cotação diária e custo de produção passivo de mensuração. Dá para medir, entender qual que é o custo para produzir X quantidade de ouro. Muito bem. Aí, então você tem as mineradoras de ouro trazendo esse conceito. E no Brasil, vamos fazer um resgate, porque a gente pensa em valor justo a partir da convergência, para 2008. Não, a Lei 6.404/76, a Lei das SAs aplicadas às demais sociedades. No seu artigo 183, parágrafo 4º, falava o seguinte: os estoques de mercadorias fungíveis destinados à venda poderão ser avaliados a valor de mercado quando esse for o consumo mercantil aceito pela técnica contábil. Só que a lei, ela permitiu, mas não obrigou.
E aí, no ano seguinte, você tem o quê? Você tem um decreto 1598 de 77, que ele diz no artigo 14, parágrafo 4, que os estoques de produtos agrícolas, animais e extrativistas poderão ser avaliados ao preço corrente de mercado, conforme as práticas usuais em cada tipo de atividade. Então, olha, muito antes de 2008, eu já tinha um tratamento aqui no Brasil legal que permitia o valor justo, que é o valor de mercado. Quando eu falo de valor justo, eu estou falando de valor de mercado, concorda? É o conceito que eu quis trazer inicialmente. Eu não tratava de valor justo aqui. Né? Em 76, em 77, no Brasil, eu não tratava de valor justo. Mas eu já tinha um conceito de, ó, isso aqui pode ser a valor de mercado. Só que, por outro lado, eu tinha um efeito tributário, não isentou, não era só um tratamento contábil, você tinha um reflexo tributário no Brasil. O que acontece? Em 2008, então, é introduzido no Brasil pela Lei 11.638 de 2007 o conceito de valor justo, o fair value. E ele diz o que no item 9 do pronunciamento contábil 46? Valor justo corresponde ao preço que seria recebido pela venda de um ativo ou seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes de mercado na data de mensuração. Duas coisas que eu quero dizer para os senhores que estão inclusas aqui e é fundamental. Primeiro, quando eu falo um valor justo seria pago pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada. Então, não forçada é ceteris paribus. O mercado está normal, está em equilíbrio, situação estocástica, né? Como disse, ceteris paribus. E eu não tenho aqui uma situação de venda de liquidação forçada. Eu estou morrendo, vou quebrar, estou em recuperação judicial, estou concordado. Não. A vida está plena entre os agentes de mercado e, naquele momento, entre os agentes de mercado, considerando condições perfeitas, esse é o melhor valor de mensuração naquela data. Você não tem um efeito de choque, de força externa, não. A relação normal de mercado. Ok? Isso é importante. Agora, nós vamos pensar o seguinte, esse é o conceito, ok? E as implicações disso em alguns casos que eu quero trazer para os senhores? Teste de impairment. O que é teste de impairment? É assegurar que um ativo não esteja registrado com um valor superior ao seu valor recuperável. Então, eu quero garantir que não haja sobrevalor do ativo. O ativo não esteja anabolizado, né? E por quê? Porque o valor recuperável é eu trazer a valor presente os benefícios futuros esperados por aquele ativo. E quais são os benefícios futuros esperados por aquele ativo? A sua própria realização de venda ou a sua capacidade de gerar fluxo de caixa. Concorda? Considerando que perpetuidade, quando se diz, né, quando a gente fala goi concern, né, então, não há o entendimento de que a empresa encerrará rápido suas atividades, a não ser em situações específicas. Quando a gente fala de perpetuidade é que as entidades, as organizações vão viver mais que seus sócios, né? Não existe infinitude plena, né? A gente considera que tudo tem infinitude. Se a organização, a gente pensa ela em perpetuidade, mas a sua composição, seus ativos, não. Seus ativos são finitos, têm vida limitada. E essa vida limitada, ao final, tem valor residual. Faz sentido aquele valor que está ali? O valor justo está compreendido ali ou está sobreavaliado? Então, o teste de impairment já é um nuance de se pensar quando eu penso em valor justo, né? Aquele valor residual proposto ali, ele está sobreavaliado, ele está adequado, a expectativa de geração de caixa continua fazendo sentido, e por que essa imagem da máquina de datilografia? Se eu tiver estoque de máquina de datilografia hoje, eu vendo para quem? Só para quem gosta de nostalgia, né? Quer dizer, esse estoque não faz sentido. A produção, se eu tenho uma fábrica, uma unidade produtiva de máquina de escrever, ela não tem expectativa de benefício de caixa. Né? Então, o valor residual dela não faz sentido. Né? Qual que é o valor justo ali? Tem que ser baixado. Ok? Outro ponto polêmico, benefícios empregados. A grande preocupação é na definição do passivo atuarial.
Então, o valor justo tem a ver com passivo atuarial, né? Para me trazer o valor líquido aqui, trazer essa expectativa, né? Dos planos de benefício definido. Então, plano de benefício definido esse plano de contribuição definida. O grande problema, por exemplo, quando você pega os fundos de pensão ou os institutos ligados, por exemplo, à área pública, é que você tem, muito provável, muito ligado para alguns institutos, que a remuneração do inativo continua vinculada à remuneração do ativo. Todo benefício que o ativo, o funcionário, o servidor ativo continua tendo, inativo serve também. Isso explode o plano de benefício em relação ao plano de contribuição. Qual é o valor justo disso aí? Então, vamos lá. Plano de benefício definido, né? São planos pós-emprego, nos quais a entidade patrocinadora paga contribuições fixas a uma entidade separada, ao fundo de pensão, tendo a obrigação legal construtiva de pagar contribuições adicionais se o fundo não possui ativos suficientes para pagar todos os benefícios aos empregados. Nós tivemos muitos problemas de fundos de pensão estatais no Brasil. Só abre um jornal, puxar. Onde você tem esse descasamento, aplicações erradas dos fundos e descasamento dos planos de benefício pós-emprego. Como é que aplica a questão? Vê como é que é candente. Qual que é o valor justo ali? Né? Porque é o passivo da empresa patrocinadora, que está lá, está afetando lá. Então, veja o passivo sendo afetado e afetando. Combinação de negócio, muito interessante. Em geral, a gente sempre pensa em valor justo, em combinação de negócio, na data quando se faz uma operação, principalmente por causa do goodwill, né? Então, intangível, seria a luva, a gente poderia dizer assim de uma forma muito simplista. Então, a empresa adquirente é aquela que obtém o controle. Registra todos os ativos passivos da empresa adquiridos pelo valor justo. Qual que é o valor justo transacionado? Que as partes aceitaram que aquele ali era o valor, lembra lá, conceito, introduzido pelo CPC 46, né? No item 9, é o melhor valor de mensuração naquela data, dado que não há nenhum fator de imposição. Imposição. Então, tanto que você tem restrições em controlador e controlado. Combinação de negócio entre partes não relacionadas e qual é o valor justo adquirido aqui. Imóveis não de uso próprio. Valor justo. De acordo com o CPC 28, é interessante, eu acho bem oportuno, né, nós trazermos algumas reflexões, os senhores observarem no canto superior dessa apresentação, sempre vai estar um pronunciamento e uma referência, inclusive, à norma internacional. Então, você vê que o valor justo, ele é um conceito, e por isso que eu quis abordar com os senhores, é um conceito longitudinal, ele é transconceitual, porque ele vai entrando e relacionando com diversas normas. Tá? Você tem a norma de permit, você tem norma de o pronunciamento relacionado à combinação de negócio. Agora você tem o 28, né, que fala que os imóveis mantidos pela entidade para obtenção de renda ou venda podem ser mensurados a valor justo. Os imóveis de locação, o que eu quero vender, então o imóvel que está no meu estoque, valor justo. Valor justo, então vamos voltar, não é só o valor histórico, é o valor que o mercado, que eu estou tentando assemelhar com o mercado. Então, propriedades para investimento ou para venda, eu não preciso trabalhar o valor histórico. Entendeu? CPC 28. Aí eu tenho o CPC 29 que fala de ativos biológicos, né? Relacionado com a norma 41 lá de fora. Também pode ser avaliado o valor justo. Faz sentido? Faz. Vamos pensar aqui. Vamos lá. Minha terra aqui de Minas, né? Então fica
fica triste não, mas o café de altitude, café de montanhas é o melhor café do Brasil, quiçá do mundo, vão disputar com um colombiano. Então, você tem o ativo biológico, está lá no pé de café, está lá, vou colher a fruta, ativo biológico. Sequei e pus lá para secar no terreiro, virou produto agrícola. Né? Olha a transformação do conceito. Moí, torrei, pus para venda, estoque, custo de produção. Ativo biológico. Ativo biológico, ele tem cotação, ele tem relação. Você tem a commodity, o café in natura, ele é uma commodity. Ele tem precificação no mercado. Quanto é o café? Entra na bolsa, você vê hoje o mercado apontando quanto é o café. Aí você tem café bebida, café duro, café riado, catação, arábico, tanto de peneira, tá lá. É valor justo. Você lembra que a mineradora conseguia fazer isso? Então, você tem aqui o ativo biológico também, que é possível você fazer o valor justo. Okay? Então, o valor justo é um termo que gera polêmica. Muita, não é pouca. Aí eu vou colocar aqui os que defendem e os que criticam. Então, os que defendem. Valor justo demonstra melhor substância econômica, traz uma visão prospectiva dos ativos e passivos e permite comparabilidade entre as empresas. Se estou usando se o valor justo, ele quer ser igual ao valor de mercado e se aproximar do valor de mercado, considerando ali, ele permite eu entender os ativos à disposição na economia como um todo, né? E no mesmo segmento, comparar empresas com empresas, como é que está a performance. Faz sentido? Faz. É fácil? Não. Tem problemas de mensuração? Muitos, muitos. Você cai no problema de subjetividade? Sim. E aí você tem os que criticam. Você abandona o curso histórico e partir para estimativas incorrendo em muita subjetividade. É verdade? É. Isso é verdade. A norma prevalece, por isso que a discricionariedade do profissional, cada vez o profissional deixar de fazer tarefas rotineiras e cada vez mais ser capital intelectual, capital crível, crítico, o operador da contabilidade, o profissional da área, vai ser mais necessário, porque quando você faz uma convergência internacional, ela tem que ser genérica, senão não abarca todo mundo, e ela tem que permitir cada vez mais que os profissionais, então, construam esse conhecimento. Então, vamos lá, como mensurar o valor justo? O valor justo pode ser determinado pelo valor de venda a terceiros ou pelo maior e melhor uso do ativo. Se eu for lá fora, quanto que as pessoas pagariam pelo meu bem? Ou, qual o melhor uso desse meu ativo? Né? Faz mais sentido eu vender esse imóvel ou alugar? Como é que ele ia gerar meu benefício? Como nem todo ativo ou passivo possui um valor de mercado objetivo, isso é interessante. Vamos lá. A ideia é que haja um mercado ativo, concorda? Então, você tem o mercado de imóveis, você tem compra e venda de imóveis, que ele é menos ativo do que, por exemplo, o mercado de café, mercado de ouro. Mas você tem preço do metro quadrado para aquela região, os benefícios e tal. Você sabe que a região, se eu estiver morando na Vieira Sul, tem um valor, se eu estiver morando nos Jardins, o metro quadrado é outro. Você tem um parâmetro, né? Mas nem todo mercado, nem todo ativo, vem lá, nem todo ativo passivo possui um mercado objetivo. Então, eu quero vender hoje. Se eu quero vender hoje, as minhas máquinas de escrever, provavelmente não tem um mercado tão ativo. Se eu quero vender hoje os LPs de cascatinha da década de 50, que era do meu pai, eu não sei se eu tenho um mercado ativo de compra e venda de LP e música raiz. Então, como nem todo o ativo passivo possui um valor de mercado objetivo, podemos utilizar de técnicas de avaliação para chegar ao valor justo. Como nem todo ativo passivo possui um mercado objetivo, podemos utilizar de técnica para chegar ao valor justo. Aqui que é o ponto de crítica de muitos pesquisadores e de muitos operadores do mercado. Você vai para a subjetividade. Vamos ver, existe uma hierarquia de aplicação. Qual é a hierarquia de aplicação? Vamos lá.
nós temos o tratamento tributário ajuste a valor justo, né? O ganho decorrente da avaliação de ativo ou passivo, com base no valor justo, não será computado na determinação do lucro real, desde que o respectivo ajuste seja evidenciado em subconta vinculada ao ativo ou ao passivo. Então, veja bem, só fazendo um link aqui. Você tem uma hierarquia, que eu tinha falado anteriormente, só para fazer um link, onde você vai primeiro do mercado até a subjetividade. Ali que é o ponto crítico que muitos fazem, que a regra determina. Aí eu pulei já aqui, só para nós ganharmos tempo. Quando eu venho agora um outro reflexo, que é o tratamento tributário do ajuste a valor justo, ok? Que é a Lei 12.973, o artigo 13, a lei de 2014. O que ela fala? O ganho decorrente da avaliação de ativo ou passivo, com base no valor justo, não será computado na determinação do lucro real, desde que o respectivo ajuste seja evidenciado em subconta vinculada ao ativo ou passivo. Então, olha, o ganho que você teve decorrente da avaliação do passivo não é computado para a base do lucro real. Isso é o que a Lei 12.973 diz. O que o imposto, o regulamento de imposto de renda que eu coloquei para vocês diz? Posteriormente, o ganho será computado na determinação do lucro real à medida que o ativo for realizado, mediante depreciação, alienação ou baixa, ou quando o ativo for liquidado ou baixado. Se não houver registro em subconto, o ganho será tributado. Então, é importante, ó, enquanto a 12.973 diz que não há efeito para determinação do lucro real, o regulamento de imposto de renda diz o seguinte, ó, se você não fizer o registro em subconta, o ganho será tributado sim. O ganho que você teve será tributado. Então, é importante aqui entender o valor justo no Brasil. Se não for, você não atentar para esse detalhe que eu vou repetir para o senhor aqui. Posteriormente, o ganho será computado na determinação do lucro real à medida que o ativo for realizado, mediante depreciação, alienação ou baixa, ou quando o passivo for liquidado ou baixado. Se não houver registro em subconta, se eu não detalhei, especifiquei e evidenciei esse efeito do valor justo, o ganho será tributado, porque a Receita não consegue entender o que aconteceu ali e vai te arbitrar. Então, quando nós falamos, o valor justo não tem efeito tributário, tem se eu não atentar para esse detalhe aqui no Brasil. Ok? Muito bem. Vamos aqui. E aí eu vou trazer uma antítese. O que é antítese? São dois posicionamentos, né? Você tem a tese e a antítese para chegar na síntese. Aí, pensar ainda do valor justo, por mais que ele seja normatizado no Brasil, é o positivismo, né? Você tem que tentar para a norma, apesar que ela deu uma discricionalidade de aplicação, né? A aderência ao FRS permitiu essa discricionalidade do operador da área contábil. Você tem muita antítese ainda, você não chegou na síntese ainda. Então, qual que é a antítese? Eu vou apresentar dois paralelos aqui. Um paralelo, né? São duas vertentes. O valor justo aumenta a utilidade da contabilidade, pois fornece informações de ativos e passivos de acordo com o seu valor econômico. Voltamos lá naqueles que defendem e são contrários. Apresenta resultados menos enviesados e mais confiáveis, visto que perdas e ganhos são declarados no período em que ocorrem suas mensurações. As informações se tornam realmente úteis à gestão e planejamento. Ou seja, você dá um valor preditivo melhor para a informação, você tem mais pontos para explorar, você tem um ganho de informação melhor. Há uma contabilidade a valor justo que trate reavaliações para cima como se fossem lucros legítimos, permite aos executivos e acionistas atuais extrair dinheiro por meio de bonificações de dividendos. Não vai demorar muito antes que você quer.
eu estou retratando fala de mercado. Eu, sinceramente, eu acho que isso aqui, essa fala, inclusive, é você entender que as pessoas estão pegando contabilidade, valor justo para fazer contabilidade criativa, que não é o objetivo da norma, né? Não é a essência da norma isso. A essência da norma é conseguir com que a contabilidade, como uma sinalizadora de mercado, nós temos claramente que uma das falhas de mercado é quando você tem assimetria informacional. Por quê? Porque a assimetria informacional, ela gera um problema de seleção adversa ou de bola rasa, né? E a contabilidade, ela vem como sinalizador para mitigar isso. Então, a ideia é que existe situações que as pessoas podem querer criar uma sinalização criativa, qualquer sistema de informação acontece isso. Não está imune, não. Por isso você tem que ter acreditamento informacional, sistema de auditoria, análise de parecer análise de analista de mercado, para tentar mitigar. Mas entender que, por causa de valor justo, eu automaticamente vou tender a criar uma musculatura, a entender que todo mundo quer emitir um sinal errado. Acho que nós temos que pensar que é possível nós melhorarmos a ferramenta, o instrumento, para emitir um sinal mais forte na contabilidade. E aí eu quero trazer para fim para os senhores o seguinte: existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Sócrates. Existe apenas um bem e apenas um mal, a ignorância. Então, eu entendo que o valor justo é uma resposta ao mercado, é uma resposta ao usuário da informação, que precisa de ter uma informação de valor preditivo, né? A introdução do pronunciamento contábil no Brasil, quando vem do IFRS, você fala que a informação contábil tem que gerar valor preditivo, né? Ela tem que gerar essa capacidade de tomar decisão, onde você pega uma série histórica e consegue inferir sobre comportamentos futuros e sobre tendências. Eu acho que esse é o principal. E o valor justo, ele tenta, então, fazer isso, justamente isso. Tem falhas, tem problemas de alocação em segmentos específicos, você tem um problema de subjetividade quando você vê na hierarquização, eu não abordei a hierarquização, porque nós teremos outras palestras falando sobre isso, que é o grande problema da subjetividade. Se você não tem um mercado ativo, se você não consegue relacionar automaticamente se alguém comprar ali, e aí você tem que ir para a subjetividade, aí você tem a aplicação de pesquisa e desenvolvimento, empresa de tecnologia, você tem de startup. Não é fácil aplicar valor justo, mas cada vez mais ele vai exigir mais capital intelectual nosso, dos operadores da área de contabilidade, cada vez mais entendimento dos auditores, do acreditamento da informação contábil e do próprio mercado que faz parecer e avalia as organizações. Eu tentei contribuir com os senhores aqui, ajudá-los aí, né? E eu gostaria de pedir aí para a gente continuar na rede de relacionamento, quer seja no LinkedIn, Instagram, no Face, no Twitter, Roberto Fuli, o professor Fuli, estou aí para a gente estar conversando e aumentando essa rede de relacionamentos, essas discussões. O interessante da ciência, e a contabilidade é uma ciência, é que ela não é apaixonada por dogmas. Ela quer evoluir sempre para atender o principal, o usuário da informação. E, ao fim e ao cabo, stakeholders são toda a sociedade, né? Quer seja as organizações, o poder público, os investidores, os analistas, os bancos, o cidadão, enfim, toda a sociedade é uma grande usuária dos nossos serviços. E a ciência contábil cada vez mais está contribuindo. Espero ter ajudado todo mundo e Progresso Pensar Contábil é isso aí. Pensar contabilidade, pensar fora da caixinha, ter criatividade, cada vez mais pensar de forma coletiva e com o objetivo de promoção do conhecimento. Ok? Abraço, pessoal, e tudo de bom para vocês aí.